Testando o som. Testando o som. Maravilha, o som tá excelente. Deixa eu baixar aqui. Vamos lá então, né? Vamos iniciar. Deixa eu desativar. Deixa eu só colocar aqui. O tema de hoje são as dúvidas sobre hipnose, né? Que eu prometi pra vocês. Deixa eu só desativar aqui os comentários. Boa noite, Amanda. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Deixa eu ver como é que eu tiro aqui os comentários. Bom, vai ficar aqui, eu não sei tirar não. Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui gravando essa live para o Instagram e também para o YouTube. Vou deixar ela gravada, tá? Quem quiser aproveitar e conhecer os nossos conteúdos aí no YouTube, sejam muito bem-vindos. E aquela velha história, né? Se você estiver assistindo pelo YouTube, deixa o seu like, comenta aí o que você vai achar desse conteúdo que a gente vai apresentar agora. Eu vou falar sobre dúvidas sobre hipnose que vocês deixaram nas caixinhas de perguntas e também alguns temas bem interessantes. Por exemplo, o que aconteceu com Franz Anton Mesmer. Não sei se vocês sabem, mas foi a primeira pessoa que começou a trabalhar aí com a hipnose e acabou gerando um certo tabu, um certo preconceito na comunidade científica. E hoje eu vou explicar um pouquinho do que aconteceu. Caso vocês gostem, caso vocês queiram, depois eu vou aprofundar mais, né? Se vocês quiserem. Se não, já vai ser bem explicativo, já vai ser bem interessante. Então, antes de começar, antes de mais nada, deixa o seu dedo aí colado nesse coraçãozinho aí pro Instagram, chamar mais pessoas e clica nesse aviãozinho que tem aí, ó. Esse aviãozinho bem aqui do lado, ó. Deixa eu mostrar aqui pro você, ó. Esse aviãozinho aqui, ó. E manda aí pro máximo de pessoas que você puder aí da sua lista do Instagram, para que mais pessoas saibam sobre o que é hipnose, o que ela trabalha, o que dá para fazer, que hoje a gente já sabe que eu até coloquei um vídeo aí rodando que tá tendo uma epidemia de depressão, ansiedade, vários outros transtornos emocionais. E às vezes as pessoas não sabem onde ou como procurar ajuda. Eu vou ler aqui para vocês uma história que eu acho muito interessante sobre a percepção das coisas. É uma metáfora que a gente usa na terapia, não sei se vocês sabem, mas dentro da terapia a gente também usa metáforas para se comunicar diretamente com o inconsciente da pessoa. E essas metáforas são historinhas que a gente conta e que o nosso inconsciente capta de uma forma muito impressionante. Um grupo de cegos ouviu dizer que um animal estranho chamado elefante havia sido trazido para a cidade. Nenhum deles estava ciente de sua configuração e forma. Por curiosidade, eles disseram: precisamos inspecionar e conhecê-lo pelo toque, do qual somos capazes. Então, eles o procuraram e quando o encontraram, trataram de tateá-lo, né? Foram tocar ali naquele animal para entender como é que ele era. No caso, a primeira pessoa cuja mão passou na tromba disse: este ser é como uma cobra grossa. Para o outro, cujo a mão passou este ser e para o outro cujo a mão chegou à orelha, ele disse que parecia um leque, uma espécie de leque fino, né? Seco, aquela orelha grande, parecendo um leque. Quanto a outra pessoa cuja mão estava sobre a perna, disse que o elefante era como um pilar, firme, como o tronco de uma árvore. O cego que colocou a mão do lado disse que o elefante era como uma parede. O outro que sentiu o rabo descreveu como uma corda. E o último que sentiu a presa, afirmando que o elefante é aquilo duro e liso como uma lança. Então, o que essa metáfora quer dizer? Ela quer dizer que cada pessoa compreende o mundo, compreende a realidade de uma forma extremamente pessoal. E na hipnoterapia a gente trabalha muito essa questão. Por que a hipnose não é uma técnica totalmente científica, aceita realmente e tomada pela ciência? Por exemplo, só médico pode fazer. Porque não tem uma uniformidade. Se você for fazer um esquema científico para definir exatamente como que a hipnose funciona, vai ser difícil de fazer isso porque cada pessoa vai funcionar de uma forma. Nós, hipnoterapeutas, temos essa característica de se adaptar à forma ali individual de cada pessoa. Cada ser funciona de uma forma diferente. Uma pessoa vai conseguir visualizar muito bem tudo o que ela pensa. Por exemplo, lembra daquele filme
que mais te impactou, que mais você gostou. E aí a pessoa que tem facilidade de visualizar, ela vai, de repente, ver um filme na sua mente como se fosse uma alucinação. Lembra da sua música favorita, aquela pessoa vai ouvir a música, a voz do cantor, as batidas ali de cada instrumento separadamente, e é uma inteligência auditiva muito grande. Já outras pessoas têm esse poder, essa capacidade mais intensa na fala, outros no tato, na sinestesia. Por exemplo, um atleta, um dançarino, uma dançarina, eles conseguem perceber o seu corpo no espaço de uma forma diferente das outras pessoas. Então, cada pessoa tem uma parte de entrada, né, como se fosse o mouse do computador. O mouse percebe o que eu quero e leva essa informação para o computador. E através dessa informação que chegou no computador, ele faz exatamente o que eu quero. Nós, seres humanos, usamos os nossos sentidos para perceber uma moto passando aqui fazendo um barulhão doido. Então vamos lá, né? Continuando. Já o nosso corpo, a gente usa para levar para o nosso cérebro essas informações através dos nossos sentidos. O tato, o paladar, a visão, a audição e tem outros sentidos também que funcionam para coisas mais simples, mais específicas, como até dentro do nosso sangue, nosso corpo inteiro tem muitos sentidos que a gente não costuma falar, mas os principais para trabalhar dentro da terapia são esses. Vamos lá, primeira pergunta que vocês mandaram aqui na caixinha. É preciso ter poderes para hipnotizar? Hipnose tem algo a ver com religião? O que eu vou falar aqui é muito importante, né? Foi sobre essa questão aí do Franz Anton Mesmer. Tudo que eu vou falar aqui hoje é baseado num artigo científico que eu peguei aqui para trazer para vocês, que é Reflexões sobre o Magnetismo Animal, Contribuições para a Revisão da História da Psicologia, por Maurício da Silva, da Neuberg. Então, lá no passado, Franz Anton Mesmer foi uma das primeiras pessoas que começou a trabalhar com algo semelhante ao que a gente tem na hipnose moderna. Ele chamava de magnetismo animal. Ele era um médico, né, muito famoso na época, e ele tinha ótimos resultados nas curas. Ele conseguia ter curas extraordinárias através desse suposto fluido magnético. Só que a comunidade científica não gostava muito da forma que ele trabalhava, por alguns motivos, né? O Mesmer acreditava que esse magnetismo vinha através dele mesmo e conseguia curar as pessoas. E inclusive ele era capaz de magnetizar qualquer coisa. Por exemplo, ele dizia que podia magnetizar uma árvore, um copo, uma xícara, qualquer coisa. Então, nomes importantes da espiritualidade europeia, como Louis Claude de Saint-Martin, foram alunos de Mesmer, né? Outro que foi muito famoso também foi Allan Kardec. Já ouviu falar nesse nome? Allan Kardec? Allan Kardec foi um nome importante do Espiritismo. Ele fundou o Espiritismo. O Allan Kardec viveu lá estudando o magnetismo animal durante 35 anos. E ainda hoje, nos seus rituais, né, espirituais, eles usam o passe magnético para obter cura, alcançar determinados estados de espírito com essas técnicas do Mesmer, de magnetismo. Outra religião que também gostou, que se interessou, né, que acabou fortalecendo esses laços com Mesmer foi a maçonaria. A maçonaria é conhecida por estar sempre interessada nos conhecimentos e nas sabedorias. É uma religião que é muito focada na questão da sabedoria. Então, se tem algo novo, tanto científico ou técnicas mentais ou qualquer outra coisa do tipo, eles estão sempre muito interessados em trazer isso para dentro da sua comunidade. E por conflitos de interesse, Mesmer, qualquer um que tivesse interesse em trazer à tona discussão sobre a eficácia ou ciência por trás das milhares de curas obtidas pelo suposto fluido magnético, eram expulsos da comunidade científica. Como assim, Wander? Bom, eles começaram a tentar descobrir o que era esse fluido magnético. Só que existiam vários conflitos, né, dentro da religião, dentro da comunidade francesa, que eles não queriam. Por exemplo, as mulheres eram muito reprimidas. Se uma pessoa passa por uma técnica de Mesmer, haviam certos toques no corpo, nos ombros, né, em partes determinadas do corpo, e isso gerava uma certa atenção para as mulheres da época que não era bem vista. Tendo isso em mente,
foi mais um ponto para recriminar as técnicas de Mesmer e não fazer um estudo realmente eficiente sobre isso. Outra coisa é que Mesmer apoiava muito a abolição da escravatura. Outra coisa que a comunidade científica e a comunidade francesa também não valorizava. Então, ele acabou sofrendo represálias de todas as áreas, tanto do governo quanto da área científica da época. E todos os seus estudos foram jogados no lixo, como se não houvesse importância no seu trabalho. Outros cientistas da época tentaram trazer à tona o que Mesmer fazia e tentar entender por que aquelas pessoas eram curadas através do magnetismo animal. Mas elas não foram levadas a sério também. Seus nomes estão nos estudos científicos de hoje, né? Como nesse artigo que eu trouxe aqui para vocês, mas a maioria dessas pessoas foi até excluída do meio científico por conta de apoiar o Mesmer. Depois do Mesmer, surgiu também a hipnose não verbal. Depois dos estudos, boa noite a todos aí que estão entrando. Compartilha essa live aí para que mais pessoas assistam. Depois eu vou deixar no YouTube, tá? E vamos lá. Agora eu vou falar aqui um pouco também sobre a hipnose não verbal. A hipnose não verbal, ela é um pouco semelhante ao que Mesmer fazia, só que tem muita diferença, né? É parecido, mas não é igual. Então, como que funciona isso? Não sei se vocês já viram alguém da área da comunicação, como quem dá aula de oratória, explicando que a nossa comunicação é muito mais verbal, não verbal, né? Através de gestos, contato, aquela pessoa que toca no ombro, aquela pessoa que fala muito de pertinho. Hoje em dia, com a pandemia, essas pessoas estão sofrendo muito, né? Essas pessoas mais sinestésicas que gostam mais de se comunicar através do gesto, da proxêmica, de ficar pertinho. No entanto, antes do Homo sapiens, toda a comunicação era feita de forma não verbal. Como assim, Wander, não verbal? A comunicação era basicamente feita através de gestos, né? Era um oi, um legal, um tchau, e outros gestos também, como aquele com o dedo do meio, né? Todos esses gestos, eles trazem muitas sensações pra gente, são meio que comunicações arquétipas. Já desde o passado, elas estão aí enraizadas dentro da nossa psique. Expressões faciais, por exemplo, nojo, aceitação, tudo isso a gente percebe com muita facilidade. Se você está conversando com uma pessoa, às vezes a gente tem mais intimidade e sabe até quando a pessoa está mentindo ou falando a verdade. Então essa comunicação não verbal, ela é muito antiga, vem antes do Homo sapiens. Orientação do corpo. Se você está conversando com uma pessoa e ela está com o pé apontado lá para a porta, ou ela está conversando com você e está olhando lá para a unha, está mexendo em outra coisa, não está te dando atenção nenhuma, você logo percebe que essa pessoa não está conectada, não está interessada no que você está dizendo. Relações entre distâncias. É fácil perceber que na hipnose não verbal eles chamam isso de proxêmica. Se você está perto de uma pessoa que você sente confiança, você vai se sentir seguro em se aproximar dela. Mas se for uma pessoa que você tem repulso, uma pessoa que você não gosta, o seu santo não bate, né? Tem essa expressão aqui no Brasil. Se o seu santo não bate com aquela pessoa, dificilmente você vai querer ficar próximo dela, porque o tempo todo você sente como se ela fosse uma ameaça. Então, pessoas mais íntimas, pessoas que você confia, você permite que elas cheguem perto de você, que elas te toquem. Já pessoas que você não tem intimidade, que você não se sente bem, você automaticamente não quer nem que elas fiquem próximas de você. Isso é o que a gente fala de proxêmica. Organização de objetos no espaço. Não sei se vocês já viram aquela pessoa que coloca a vassoura de trás da porta, que é para a visita, diz que é uma simpatia, né? Para a visita não ficar, para a visita ir logo embora. Não sei se aí na cidade vocês têm essa expressão, mas aqui eu já ouvi muito, assim, a pessoa deixa a vassoura atrás da porta, que é para quando a visita é chata, a pessoa não quer que aquela visita fique ali muito tempo, é como se fosse uma comunicação não verbal também. Então até mesmo a organização das coisas no ambiente também pode ser uma comunicação. Então, podemos dizer que a comunicação não verbal é muito mais antiga do que a comunicação propriamente da fala. Na hipnose clássica, Dave Elman, ele diz que a hipnose acontece ao se romper o fator crítico. E a hipnose não verbal, ela é diferente. Ela fala sobre um contorno do esquema normal de referência e reações de uma pessoa. Como assim, Wander? Você sempre vai reagir de forma semelhante a determinados estímulos. Por exemplo, se você vê a sua comida favorita, você fica animado.
Isso é uma reação automática. Se você vê, por exemplo, que aquele restaurante, a comida tá ruim, tá velha, tá ressecada, tá um negócio meio punk, mosca pousando ali, você já vai sentir todo um esquema de emoções e sensações negativas. Você não vai querer comer naquele lugar. Você vai procurar outro imediatamente. Então, nós reagimos a diversos estímulos de forma meio que padronizada. E a hipnose não verbal, ela consegue perceber esses esquemas e trabalhar a partir disso certas ressignificações de uma forma talvez até mais intensa do que a hipnose conversacional. Por quê? Pelo fato de nossa comunicação ser base aí de 85 a 90% não verbal e só esses 10% aqui é o que eu falo que você escuta. Por isso que pessoalmente a gente às vezes acaba até se conectando de uma forma muito mais eficiente. Aquela questão do olho no olho, aquela proximidade, de você sentir a pessoa, né? E o brasileiro tem muito isso, ele gosta realmente de conversar próximo, de querer sentir ali o que a pessoa está falando. Outra dúvida que vocês mandaram aqui, muito interessante, é: o hipnotizado está totalmente sobre o comando do hipnotizador? Não, a resposta é não, tá? O seu GPS, ele controla o seu carro? Pensa um pouco. É óbvio que não. O GPS, ele indica o caminho. Você segue se você quiser, como você quiser e no tempo que você quiser. Ah, o GPS está lá gritando, né? Vire à direita daqui a 100 metros. Aquela voz no meu eu silencio, eu não gosto daquela voz, já tomei raiva. Eu só olho ali no painel do carro e vou. E aí eu tenho a opção de seguir o que o meu GPS está falando ou não. Ah, eu vou virar. Se eu não virar, o que pode acontecer? Eu vou, de repente, andar mais, vou chegar atrasado, e isso vai ser meio chato, vai trazer um certo transtorno. Então, na hipnose é a mesma coisa. O GPS não guia o carro, assim como o hipnotizador, o hipnotista, ele não guia o seu cliente, o seu paciente, o seu hipnotizado. Ele simplesmente orienta. Você vai, se você quer, se você está interessado, né? Alan, eu também tenho uma raiva daquela voz que é indescritível. Eu não gosto daquela voz do GPS. Talvez eu até gostasse no começo, né? Quando era novidade, mas depois eu acabei não gostando não. E outra coisa, né? Se a pessoa fica sobre o controle do hipnotizado. Na verdade não, tá? O hipnotizador, ele não tem controle total nem da vida dele, tá? Eu não tenho controle total nem da minha vida. Tem coisas que acontecem e estão além do meu controle. Infelizmente a vida é assim. Dentro da hipnose é a mesma coisa. Eu não tenho controle nenhum sobre aquela pessoa. Eu tenho uma influência pela confiança, pelo respeito e pela ética que eu passo para aquele cliente. Ele acaba confiando em mim e a gente acaba até iniciando ali um rapport, aquela conexão. A pessoa confia e ela segue as instruções porque ela entende que aquilo faz bem para ela. Boa noite, Renata, seja bem-vinda. Vamos ver se dá tempo de fazer uma demonstração aqui no final. Quem ficar até o final vai ver aí uma demonstração. Já clica aí no aviãozinho e compartilha para o máximo de pessoas que você puder essa live, para que mais pessoas saibam sobre as capacidades da hipnose. Então, basicamente é isso, tá? A hipnose não controla ninguém. Você faz o que você quer, você se permite fazer aquilo que você quer. Outra coisa também que é importante a gente falar é: a hipnose pode ser prejudicial à saúde? Não, tá? A resposta é não. Assim como a meditação, a hipnose e a meditação têm certa semelhança. Só que na meditação a gente busca esvaziar a mente. Os meditadores profissionais aí, eles chamam essa característica da gente de ficar pulando de pensamento em pensamento, de emoção em emoção, de cabeça de macaco, que é aquela pessoa que não consegue parar no agora, ela fica sempre flutuando ali, passado, futuro, para um pouquinho aqui no presente, mas lembra de uma preocupação e já está lá de novo e não para quieto. Isso traz muito estresse, muita ansiedade, muitas preocupações e a energia da pessoa é totalmente drenada, né? Então, a hipnose é o contrário da meditação. Na meditação você quer silenciar a mente, você quer apagar os pensamentos, você quer silenciar aquela voz interna para se conectar com o presente, com o agora, totalmente. E ficar nesse momento de forma inteira. E desde o início da hipnose, há mais de 2.500 anos, nunca se teve um relato de uma pessoa que morreu durante um transe, tá? Só se caiu o prédio, se aconteceu um desastre natural ali para a pessoa realmente morrer por causa de uma hipnose.
Mais fácil o hipnotista ali tá velhinho, chegar o dia dele e acabar do que a pessoa que está sendo hipnotizada. Ninguém morre só por dormir ou fica preso dormindo. Isso não acontece. O transe é semelhante a você acordar ou dormir. Só que você faz isso de uma forma controlada. E o importante nisso tudo, que eu sempre deixo aqui, é você procurar um profissional capacitado, um profissional ético e um profissional que cuide da segurança. Se você se dispõe a fazer com um profissional lá que, sei lá, cobra R$ 60 uma sessão ou faz um negócio praticamente de graça, primeiro que essa pessoa não confia no trabalho dele. Ele ainda não tem segurança, ele ainda não tem certeza nem se aquilo é para ele. Porque a pessoa que se dedica, que estuda, que faz cursos, se profissionaliza para trabalhar com isso, ela vai se valorizar muito mais. Pensa nisso, tá? Eu sei que às vezes a situação de algumas pessoas não tá tão boa, mas você se comprometer e fazer com um mau profissional, às vezes é aquele barato que sai caro, né? E tem muitos profissionais bons aqui em Brasília, aqui mesmo, ó, o Alan tá aí, nosso querido amigo, e tem muitos outros profissionais que são capacitados para fazer um atendimento maravilhoso. E tem pessoas também que infelizmente vão misturar totalmente espiritualidade com ciência, com hipnose. Às vezes a gente fica até com raiva que a pessoa bota ali hipnose no meio, tá jogando cartas de tarô, nada contra, mas é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí a pessoa coloca, fala que vai usar hipnoterapia dentro disso. Então, você já sabe que desse mato não sai cachorro, né? Quem foca em muitas coisas geralmente não faz nenhuma tão bem feita. É difícil achar uma pessoa que tenha maestria em tudo, né? O melhor jogador de cartas ainda é um bom hipnoterapeuta? Eu não confiaria. Eu não gastaria meu dinheiro com uma pessoa assim. Mas respeito quem faz, né? Cada coisa no seu lugar, claro. Então, a hipnose e a meditação têm essa semelhança, tá? Não é muito diferente. Inclusive, quem faz meditação acaba se dando muito melhor dentro da hipnoterapia. Consegue estabilizar o transe, consegue muito bem, consegue sempre evoluir mais rápido, tá? E outra coisa também que eu acho importante falar é que terapias alternativas, algumas pessoas também vão ter uma pegada mais mística, né? E tudo bem. O bom de ter essa variedade de terapeutas é que também existe uma variedade de clientes. E você tem que procurar aquele terapeuta, aquele hipnoterapeuta que mais você se identifica. Se tiver essa sensação de identificação, se você sente que aquela pessoa é apropriada para guiar o seu processo, com certeza você vai ter um resultado maravilhoso, tá? Sejam bem-vindos aí quem está entrando. Estou tirando aqui as dúvidas, tá? Sobre a hipnose. A pessoa pode não voltar do transe, ficar presa nele? Também isso não acontece, tá? Você já conhece alguém que dormiu e ficou presa no sono? Não. Quando você está descansado, simplesmente você sai. Você acorda, levanta, está descansado, está reenergizado, já está ali revigorado, sua homeostase já está completa, você já está em equilíbrio, né? Químico, bioquímico. Então pronto, você levanta. Um experimento bem bacana que eu vi na internet, tem até no YouTube. Eu esqueci agora o nome do hipnoterapeuta, é um americano. Se você der uma indução numa pessoa, que ele durma, não sei se vocês já viram alguma experiência dessa, e a pessoa entra num transe ali automático. E nessa experiência ele dava esse durma e deixava ali a pessoa quietinha durante um tempo, né? O que acontecia? Depois de 1 minuto, 30 segundos, 20 segundos, a pessoa percebia que ela estava ali parada e ela continuava como se nada tivesse acontecido, né? E é mais ou menos isso, ninguém fica preso no transe. O transe é só um estado de concentração, um hiperfoco, quando você está muito concentrado dentro de si e não precisa prestar atenção do lado de fora. Sono é hipnose? Não. Se você dormir dentro de uma sessão de hipnoterapia, não sei se isso aí já aconteceu com vocês aí, terapeutas que estão assistindo aqui agora, não sei se isso aí já aconteceu com você está lá tratando o cliente e de repente o cliente está roncando. Comigo isso ainda não aconteceu, mas eu já ouvi relatos de que isso já aconteceu com outras pessoas. Sim, dá para ver o ídolo na hipnose, dependendo se você tem essa capacidade mais visual, né? Tem pessoas que vão ver, tem pessoas que não. Tem pessoas que sentem, tem pessoas que escutam a voz ali do ídolo. Cada pessoa tem uma forma, uma identidade hipnótica, uma forma de se perceber dentro dessa concentração, dessa percepção sensorial. Então, para que haja hipnose, para que haja uma terapia dentro da hipnose, é preciso que uma parte do fator crítico, dessa racionalidade que a gente tem, esteja ativada.
essa parte da frente aqui da nossa cabeça, o córtex pré-frontal, ele é responsável pela nossa tomada de decisões. Por isso, quando a gente toma bebida alcoólica, essa parte do cérebro ela é mais afetada e geralmente a gente perde um pouquinho desse controle, dessa tomada de decisões, a gente para de medir tanto os riscos, né? Não racionaliza tanto sobre as emoções. Por isso que algumas pessoas acabam fazendo coisas que às vezes elas se arrependem, porque o fator crítico está um pouco paralisado. Na hipnose isso acontece, só que de uma forma diferente, né? Não tem química nisso. Você simplesmente paralisa ali um pouco o seu córtex pré-frontal para prestar mais atenção nas suas emoções. No entanto, se tiver um barulho na sala, qualquer coisa que acontecer, caiu uma lixeira, bateu uma janela lá dentro da sessão de hipnoterapia, a pessoa automaticamente vai olhar ali, vai perceber que não foi nada, que está tudo bem, vai fechar os olhos de novo e vai continuar o processo. Então, não existe hipnoterapia se a pessoa dormir. Se a pessoa dormir, já era, acabou o processo. Claro que em alguns casos a gente usa também eu já usei essa técnica, pessoas que me relataram que estavam muito tempo sem dormir, só que não é uma coisa muito usual, porque é como se a pessoa estivesse pagando ali para dormir, né? A gente aprofunda cada vez mais o transe até o ponto que a pessoa, ela apaga, só que é um sono diferente, ela já vai diretamente para o sono REM. Ela já começa ali um sono muito intenso. 1 minuto naquele sono ali da hipnose é como se fossem horas. Eu atendi uma cliente e ela havia feito um plantão, ela não dormiu e eu dei essa sugestão para que ela tivesse esse relaxamento, né, esse descanso ao fim da sessão, ao fim da gente já ter feito a terapia, e ela ia dirigir. Então fiquei preocupado dela sair da sessão sem dormir, ela estava virada à noite. E aí eu dei essa sugestão que ela ia dormir ali 30 minutos e ia acordar completamente descansada. Depois daqueles 30 minutos que ela dormiu, ela retornou do transe já dizendo, nossa, parece que eu dormi a noite inteira. Realmente o transe hipnótico ele tem essa questão, essa sugestão, ela é muito bem recebida pelo nosso inconsciente. Hipnose é terapia? A hipnose em si, ela não é terapia, mas a hipnose, ela já é terapêutica. Como assim a hipnose é terapêutica? Como eu relatei agora esse caso da cliente que chegou virada do plantão e foi atendida por mim, após a hipnoterapia a gente colocou ela num estado de sonolência, né? Um transe muito profundo onde ela descansou. E esse sono realmente é terapêutico, mas a hipnose em si, ela não tem eficácia para tratar diretamente. Nós vamos usar outras ferramentas dentro desse estado hipnótico para que a pessoa tenha os seus estados modificados e também ressignifique tudo o que ela deseja. Existem vários níveis de transe, como eu falei antes, existe um nível de transe leve, um transe médio e um transe muito profundo, que é aquele estado quase de sono, né? A pessoa às vezes escuta tudo que você fala, ela percebe tudo que está ali ao redor, mas o transe é tão bom que ela não quer nem sair. Inclusive, o estado Sdale, ou conhecido também como coma hipnótico, a gente tem que fazer uma negociação com a pessoa para que ela saia daquele transe. Quando descobriram essa técnica, o Sdale, eles ficaram preocupados que a pessoa não conseguia sair do transe. E logo eles perceberam que ela não estava saindo do transe, não é porque ela estava presa ou porque ela ficou presa em algum mecanismo ali. É porque estava tão gostoso, tão relaxado, que ela queria ficar ali, curtindo aquele estado ali, como se praticamente não existisse corpo. Esse é um ponto que é relatado anestesia, por exemplo, hemorragias, a diminuição na quantidade da hemorragia e várias outras coisas aí que são beneficiadas. Uma outra pergunta que foi muito frequente essa semana foi com relação à hipnose e pesadelos. Se dá para tratar uma pessoa que está tendo pesadelos excessivos toda noite, e também outra coisa que a gente trata dentro da hipnose são os terrores noturnos. O que é o terror noturno? Dentro da nossa mente nós temos uma capacidade, o nosso cérebro ele te deixa paralisada quando você vai dormir. Para quê? Quando você fica paralisada durante o sono é para que você não sonhe, por exemplo, que está correndo. Estou sonhando que eu estou correndo, estou numa maratona lá dentro do meu sonho. E eu começo a sair correndo dentro do meu quarto. E eu bato a cabeça, eu saio chutando tudo. Então, para isso, o nosso cérebro tem essa capacidade de fazer uma alucinação negativa. É como se eu não tivesse corpo, o meu corpo está paralisado. Então, eu posso sonhar que eu estou voando, que eu estou correndo, que eu posso fazer qualquer coisa dentro do sonho. E eu não vou fazer isso na realidade. Já pensou? O casal está lá e a esposa ou o marido está sonhando que está se debatendo. E ele começa a chutar, socar a pessoa que está do lado ali. Ia ser uma coisa horrível, né? Então, basicamente é isso. A gente tem essa capacidade de paralisar o corpo para você não se machucar durante o sono. Nesse estado, algumas pessoas relatam acordar
e ainda estão nesse estado de paralisia, o que é conhecido como paralisia do sono. E ela olha para o lado, às vezes ela consegue mexer os olhos, mas ela não consegue se levantar. E isso é uma sensação muito ruim, né? As pessoas relatam uma experiência muito negativa. Às vezes relatam até, por exemplo, experiências como se fosse algo espiritual, como se tivesse algo querendo segurá-las ou paralisando-as, né? Então esse é o terror noturno. E com a hipnoterapia a gente trata também essas questões que são muito sofridas. A pessoa que passa por isso, ela tem medo até de dormir. Eu atendi uma pessoa que ela tinha medo de dormir, ela tomava remédio para não dormir, às vezes porque ela morria de medo de dormir e acabar tendo essas alucinações negativas. Então a hipnose pode tratar isso sim, a gente trata diretamente na emoção. E essas emoções tratadas, essas emoções ressignificadas, para de gerar aquele estado de aflição. Pode ser até que a pessoa sonhe e tal, ela vai ter aquela paralisia, mas ela vai estar tendo um sonho melhor. Ela não vai se sentir presa, ela não vai se sentir sufocada, paralisada, tá bom? Então, a hipnose pode tratar sim questões relacionadas a pesadelo, insônia, ansiedade, depressão, fobias e muitas outras questões. A gente vai chegando aqui ao final da nossa live de hoje. Ela vai ficar salva aqui no YouTube. Para você que não assistiu desde o começo, pode estar assistindo essa e várias outras lives. E se tudo der certo, toda semana eu vou estar trazendo uma live nova. A próxima live que eu prometi para vocês é uma live sobre depressão. Eu vou ver se tem algum amigo aí, algum conhecido, algum parceiro da psiquiatria para vir, né, para essa live, para a gente poder aprofundar bastante no assunto, né, porque é um assunto muito intenso, que é a depressão. E, sim, fazer uma demonstração hoje. Vamos ver aqui como é que está o nosso tempo aqui e a nossa bateria. Só um minutinho. Tudo certo aí? Parece que deu uma pausada aqui. Bom, hoje eu vou fazer uma demonstração, só que vai ser mais imaginativa, tá? Eu vou pedir para que vocês imaginem e eu vou dar um presente hipnótico para vocês. Hoje a gente não vai fazer uma demonstração de entretenimento, a gente vai fazer uma meditação guiada com técnicas de hipnose. Tudo bem para vocês? Tudo ok? Renata tá aqui. Renata vai ganhar esse presente aqui ao vivo. Alan, se prepare aí, já usa seus gatilhos aí de auto-hipnose. Uma coisa importante também que eu quero deixar aqui registrado é a auto-hipnose, tá? Se você não sabe, a auto-hipnose você pode fazer tudo que a gente faz dentro da terapia. Claro que não tão profundo, se caso você não tiver as técnicas, né, de terapia, mas você pode se colocar naquele estado de auto-hipnose e relaxar, pegar vídeos ou sugestões já feitas, por exemplo, em vídeos no YouTube, e isso vai te fazer muito bem. Claro que você só de ouvir aquelas técnicas ali, tirar um cochilo, você já se sente muito melhor depois de ter feito uma sessão ali de auto-hipnose na sua casa, no conforto da sua casa. No entanto, se você tem essas técnicas de auto-hipnose, é uma experiência ainda mais profunda, tá bom? Então hoje o que eu vou passar aqui é uma técnica de auto-hipnose, vocês vão fazer e eu vou dar algumas sugestões. Então vamos lá, eu vou diminuir aqui um pouquinho a luz. Vamos iniciar. Respira fundo. Nesse momento eu peço para que você feche os seus olhos. Respira fundo. Até esse momento você não tinha prestado atenção nos seus pés. Mas agora que eu falei, você colocou a sua atenção lá dentro do seu corpo, lá nos seus pés, de olhos fechados. Mas quando você respira, você sente, percebe esse ar entrando pelas suas narinas, indo pela sua traqueia em direção aos seus pulmões. E lá, esse ar se espalha por todo o seu corpo em forma de relaxamento. Subindo e descendo de forma calma e tranquila. Você vai relaxando mais e mais, cada vez mais calmo, mais tranquila, se sentindo muito bem. Esse relaxamento, ele sobe da cabeça aos pés, das mãos à cabeça, subindo e descendo por todo o seu corpo, como uma onda quentinha, agradável. Nesse momento você lembra de um dia que você acordou, mas não precisava fazer nada. Você estava de bobeira e ficou lá, relaxando na sua casa, descansando. Talvez alguém fizesse algum barulho,
alguém mexesse em alguma coisa lá na cozinha ou no quarto, passos, mas nada te incomodava, porque você estava tão relaxado, tão tranquilo, e você ia aprofundando cada vez mais esse relaxamento. Pode ser que nesse momento você já esteja muito relaxado, muito tranquilo, mas mesmo assim você continua aprofundando cada vez mais esse relaxamento. Em algum momento eu vou dizer para você abrir os seus olhos. E quando eu disser a palavra durma, quando você ouvir a palavra durma, você não vai dormir. Você vai simplesmente fechar os seus olhos e relaxar um pouco mais, se sentindo bem, totalmente equilibrado, completamente confortável. 3, 2, 1, abre os seus olhos, durma, feche os seus olhos e relaxe completamente o seu corpo e acalme a sua mente. Isso. Imagine agora uma escada muito bonita, onde você vai descendo, lenta e calmamente, passo após passo, e a cada passo que você vai descendo ou subindo, como você preferir, você vai sentindo o seu corpo relaxando 2 vezes mais. Abra os olhos mais uma vez, durma, relaxe mais e mais, feche seus olhos e relaxa mais e mais profundo. Se você está chegando agora, feche seus olhos, escuta o áudio, de preferência com fone de ouvido, senta num lugar confortável e relaxa. Essa é uma meditação guiada com técnicas de hipnose. Isso, e a cada passo que você vai dando nessa escada, o seu corpo vai relaxando mais e mais. E você vai sentindo o seu corpo cada vez mais leve, totalmente equilibrado e se sentindo muito bem, sentindo um bem-estar maravilhoso. Isso. Nesse momento, ao chegar ao fim dessa escada, existe uma porta. E essa porta, atrás dela existe uma luz muito bonita, uma luz muito brilhante. Essa luz conecta você ao dia mais feliz, ao dia mais maravilhoso que você teve em toda a sua existência. Pode ser que tenha sido há alguns dias, alguns meses, alguns anos, ou até mesmo em outra fase da sua vida quando você era criança. Talvez até na barriga da mamãe. E você vai sentir um bem-estar muito maravilhoso ao chegar perto dessa porta. No momento em que você visualizar essa porta, perceba a cor, textura, maçaneta, o máximo de detalhes que você puder perceber através dos seus sentidos internos, colocando toda a sua atenção dentro da sua mente. Eu vou contar até 3 e no 3, completamente conectado, conectada com essa emoção de alegria, felicidade, bem-estar, a melhor cena da sua vida, você vai atravessar essa porta e vai desfrutar dessas sensações que vão ser trazidas. 1, vai chegando perto dessa porta. 2, totalmente conectada a essas emoções, sensações e sentimentos. Toca na maçaneta. Isso. 3, abre a porta e atravessa. Que lembrança vem nesse momento? Perceba essa lembrança, as sensações que essa lembrança traz para você. Vivencie tudo isso novamente. Pode ser que seja um lugar aberto, pode ser que seja um lugar fechado, uma casa, uma viagem, um passeio, uma experiência muito agradável. Pode ser que seja até a barriga da mamãe. E você se sente muito confortável. Sensações maravilhosas são percebidas. Perceba agora, nesse momento, aonde no seu corpo você identifica essas sensações com maior intensidade. Pode ser que seja no peito, pode ser que seja na cabeça, nos braços ou nas pernas, na coluna, nas costas, na barriga ou no corpo inteiro. Perceba essa sensação maravilhosa, como ela é boa, como é bom sentir e lembrar desse dia. Agora respira fundo e eu vou iniciar uma contagem até 5 e no 5 essa sensação, esses pensamentos, essas imagens, esses sons chegam ao máximo, vão aumentando mais e mais nesse ponto do seu corpo onde você sente esse bem-estar proporcionado por essa lembrança. Respira fundo, 1, vai aumentando, 2, subindo e elevando cada vez mais, 3, isso, sente como é bom, 4, cada vez mais e mais, 5 no máximo, você sente essa sensação maravilhosa dentro de você e é incrível. Isso vai se potencializando cada vez mais. Agora imagine essa sensação no seu corpo como se ela pudesse se transformar em uma luz maravilhosa. Pode ser que ela tenha uma cor específica para você. E essa cor significa exatamente essa sensação maravilhosa. Essa luz dentro de você vai crescendo, subindo, se espalhando,
ao redor de todo o seu corpo físico. E à medida que isso acontece, os seus pensamentos, a sua mente vai ficando cada vez mais calma, tranquila, e esse bem-estar vai aumentando. Muito bom. Agora, nesse lugar onde você está, imagine uma TV. Uma TV não, uma tela de cinema bem grande, bem bonita. E lá naquela tela de cinema, tudo que você sentiu agora vai ser transportado também para a sua visão de futuro. Imagina agora aquele sonho, aquela meta, aquele objetivo, aquilo que você mais deseja que aconteça na sua vida. E a partir de agora, é como se você desse o comando para a pessoa que está cuidando lá do projetor, lá em cima, para ele ativar o projetor e começa a passar uma imagem na tela desse cinema, dentro da sua cabeça, dentro da sua tela mental. Talvez venham pensamentos, talvez venham imagens, filmes. Na forma que você percebe como isso acontece, você percebe nessa tela enorme desse cinema, onde você está sentado confortavelmente, sentada confortavelmente, começam a passar as cenas desse seu objetivo, dessa sua meta, se realizando exatamente como você sempre sonhou. Aproveita e perceba o máximo de sensações que você puder. Olhe tudo ao seu redor, como é essa cena, como é conquistar esse objetivo tão maravilhoso. Não tenha limites, imagine ele no máximo, da forma mais extrema quanto for possível. Escute os sons presentes nessa imaginação que você está criando agora, de realizar aquilo que você tanto quer. Sinta-se nesse lugar, sinta-se nesse momento, nesse agora do futuro, onde isso acontece. E você se sente muito realizado, muito realizada, uma sensação incrível de poder, de empoderamento. Coisas maravilhosas começam a acontecer dentro da química que existe dentro de você. Respira fundo e essa química maravilhosa se espalha. Você percebe seus parentes, os seus amigos te parabenizando por essa conquista maravilhosa e você sente essa felicidade, essa motivação, porque você acredita que você é capaz, você sente que você é capaz, você percebe que você é a pessoa certa para fazer aquilo, você percebe que não há nada que te impeça, você é muito capaz e isso é muito possível. E o mais importante, você acaba de descobrir que você merece vivenciar algo incrível, que agora você acredita que é capaz. Toca nessa imagem, sente esses sons, percebe toda essa realidade que você acaba de construir dentro da sua mente. Veja os seus amigos te parabenizando, os seus familiares comemorando com você essa conquista maravilhosa. E você guarda agora todas essas sensações dentro do seu coração e dentro da sua mente. Onde fica a sua mente? Lá naquela parte da sua cabeça. Respira fundo e deixa essas sensações se espalharem ao máximo por todo o seu corpo. Perceba que existem algumas partes do seu corpo onde você sente tudo isso de uma forma mais intensa. E é muito bom. É maravilhoso. Isso. Agora que essa sensação maravilhosa foi guardada em alguma parte específica do seu corpo, te trazendo confiança, certeza de que isso já é seu, de que esse objetivo maravilhoso é seu e que você merece passar por isso, nós iniciaremos o processo de volta para essa realidade onde você tem a capacidade de tornar tudo o que você visualizou, escutou e sentiu em realidade. Isso. Imagina agora você saindo da tela de cinema com muita gratidão, com muita paz, com muita tranquilidade na sua mente e no seu corpo, com o corpo muito relaxado. E agora você inicia aquele processo inverso. Se você desceu a escada, agora você vai subir. Se você subiu a escada, agora você vai descer. Passo após passo, você vai voltando para o agora, se sentindo muito bem, se sentindo muito energizado, muito energizada, como se você tivesse descansado durante muito tempo, com uma clareza na sua mente que é impressionante. Eu vou iniciar uma contagem agora, de 0 a 10, e no 10 você vai estar completamente no agora, se sentindo muito bem e com todas as sugestões ainda mais reforçadas. 0. Pensa em como é estar completamente no agora, com todas essas sensações maravilhosas. 1. Agora perceba tudo o que pode acontecer de melhor com essas novas sensações, com essa nova confiança, com esse novo empoderamento que você traz dentro de si. 2. Sinta-se completamente confiante. 3. Perceba que tudo isso fica muito fácil, porque se você já viu que é capaz, agora você tem certeza
você entende que é capaz, que é a pessoa certa e que é muito merecedor. 3, respira fundo. 4, vai voltando lentamente, se sentindo cada vez melhor. 5, muito concentrado no presente. 6, todos os seus sentidos voltam ao normal. Você começa a perceber o lado externo, onde você está agora. Os sons, quem está aí perto de você, o lugar que você está, parede, decoração. 7, completamente num bem-estar maravilhoso. 8, completamente concentrado no agora. 9, totalmente percebendo que você está no momento onde tudo é capaz, onde tudo é possível. 10, completamente no agora, olhos abertos, se sentindo muito bem. Escreve aqui embaixo pra gente como que você está se sentindo, como que foi essa experiência para você. E aí, se vocês gostarem, na próxima live eu faço outra indução dessa para você ter essa experiência da meditação com técnicas de hipnose, né? Uma meditação completamente guiada. Enquanto vocês vão comentando aqui, que tem um delay, né? Eu vou aguardando aqui. Hoje, então, fazer só uma recapitulação. Na live de hoje a gente falou sobre as dúvidas. Alan, nossa, que top! Valeu, Alan, que bom! Espero que você tenha gostado. Apaguei, show demais, maravilha! Cadê a Renata? A Renata já saiu do transe. Saiu, foi ótimo. Me relaxo inteira. E é muito bom, né? Quando a gente relaxa, a gente recarrega as energias, recarrega as baterias. É algo maravilhoso. Então, recapitulando aqui, hoje o que a gente viu na live foi as dúvidas quanto à hipnose. Fizemos no finalzinho aqui uma experiência para que você possa perceber, né? E tivemos também uma metáfora, a metáfora do elefantinho, onde cada pessoa percebe uma parte do animal e cada pessoa dá uma interpretação diferente. De nada, disponham. E é isso aí. Espero que vocês compartilhem essa live aí com o máximo de pessoas para que mais pessoas possam sentir essa sensação maravilhosa aí que vocês sentiram. E eu daqui também sinto, porque enquanto eu faço as sugestões, eu também vou imaginando e realmente é muito bom. Eu sinto provavelmente o mesmo que vocês sentem, ou parecido, né? Que cada um tem uma intensidade, uma forma de sentir e de perceber cada coisa. Então, pessoal, uma gratidão enorme de poder estar aqui com vocês. Compartilha depois esses vídeos lá no YouTube, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, corre lá, Wander Hipnose, se inscreve no nosso canal. Um abraço forte, beijo no coração aí, sintam-se todos abraçados e até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal!